Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se simbólico depois de ter visto o Papa levar 12 refugiados para o Vaticano. João Miguel Tavares descobriu-se aberto como o ministro que admite rever o nome do cartão de cidadão e Pedro Mexia declara-se sino. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que o Governo aprovou o Programa de Estabilidade, que será enviado para Bruxelas, e o Plano Nacional de Reformas, dois documentos de que talvez se fale mais adiante neste Governo Sombra, em que o Pedro Mexia quer ser, desta vez, Ministro do Golismo. Está com saudades de ver generais no poder, Pedro Mexia? Não, nenhuma. Aliás, espero que no resultado desta história não venha a ser esse. E a propósito é que o general de Gaulle vem à conversa, na semana em que Dilma Rousseff vê o lugar tremido. Porque o general de Gaulle tem uma famosa frase em que disse que o Brasil não é um país sério. E o Brasil, nos últimos anos, sobretudo com a presidência de Fernando Henrique Cardoso, e não só, tem tentado contrariar essa frase e tem apresentado ao mundo um rosto mais politicamente desenvolvido. E esta semana a votação na Câmara dos Deputados do impeachment, ou do impedimento, foi penosa. Eu fiquei Antes de continuarmos 4 da manhã a ver aquilo, como certamente algumas pessoas, e foi... Achas mal? Tens alguma objeção? Não, geralmente a malta fica acordada até às 4 da manhã para ver o tipo de atividade. Mas Isso no portátil, mas aquilo estava na televisão. Bom. Antes de continuarmos, vale a pena ver um apanhado do que foi a votação na Câmara de Representantes, no Parlamento, nesta sessão em que os deputados votaram pela destituição de Dilma Rousseff. Pela minha família. Família! Família brasileira! Família. Família! Família! Família. Família! Minha mulher. Família! A minha família. Minha mãe nega Lucimar! Família! Esposa! Família! Minha família! Família. Família quadrangular e evangélica! Minha família, meus filhos. Filhas! Filhos! E meu filho ou minha filha! Aprenda sexo nas escolas! Meus filhos! Sofia e Luna. Bruno e o Felipe! Filhas. Filhos! 2 filhas! Meus filhos e meus netos! Aos meus netos. Neto Pedro! Feliz aniversário, Ana, minha neta. Eu vou passar para o meu filho, para que ele possa dizer ao Brasil o voto! Não é possível, deputado. Deputado, não é possível. Pelos fundamentos do cristianismo. Em nome de Deus! A Deus. De Deus, grande arquiteto do universo. Deus acima de todos! Deus. Deus! Pelos evangélicos da nação toda. Nação evangélica! Coloca a mão pra cima! Coloca a mão pra cima! Nossa Senhora, Aos meus amigos. pelo Sérgio Moro, Amigos. pelos militares de 64, meus amigos, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, meus amigos, Amor à vida. pelo meu, pelo meu, pela minha, Pela minha pela minha, Em nome da minha querida corrupção. Deus tenha misericórdia dessa nação. Deus, Pátria e Família, isto são deputados brasileiros. Gostou do espetáculo da votação? E houve Pedro Mexia? Deus, Pátria e Família, mas houve muitas outras invocações. Eu tinha, algumas já passaram aqui, das netas e a nação evangélica, mas houve um deputado que disse que era pelo setor agropecuário, que é uma razão clássica para o impeachment presidencial, pelas mãos calejadas dos suinicultores, também era uma outra justificação de voto. Houve um que nós vimos aqui que votou porque é contra a educação sexual, que também é um tema que tem bestialmente a ver com o assunto em causa. E o que é estranho é que, até se nós lemos o artigo da Constituição brasileira, de facto, o artigo é tão vago sobre, fala da probidade nas contas e tal, e de facto, se houve de facto, como As parece, pedaladas, não é? como parece que nem o Governo nega, umas contas mascaradas e umas artimanhas nas contas, isso até pode parecer no texto da lei fundamento para o impeachment. Mas o que é verdade é que os deputados que votaram
praticamente ninguém falou disso. Até podiam falar de uma coisa que era bastante mais verosímil, que foi aquele escândalo de terem feito, ou tentarem fazer o Lula ministro para que ele não fosse investigado. Agora, o que aqui parecia pelas intervenções é que era uma moção de censura. Rejeitamos este governo e, portanto, votamos uma moção de censura, que é uma figura que não existe, né, dessa maneira na legislação brasileira. E, portanto, foi muito penoso. Do outro lado também, do lado da defesa do governo, também houve abundantes pessoas a chamarem canalhas e alguém que dizia ao Presidente da Câmara dos Deputados, que é uma pessoa absolutamente inapresentável, é verdade, a dizer a sua cadeira cheira a enxofre. Enfim, foi muito penoso ver o espetáculo. Basta dizer isto. A pessoa mais sóbria da noite foi o palhaço Tiririca, que disse: voto sim. Foi o que ele disse. Foi incrível, porque depois os outros tiravam confete, andavam com a bandeira, cartazes, tchau querida, etc. Portanto, foi muito triste. E foi muito triste por todas as outras pessoas. A pessoa que conduziu os trabalhos, o Presidente da Câmara dos Deputados, tem uma conta na Suíça e já se sabe que mentiu numa comissão parlamentar sobre essa matéria. O Vice-Presidente, que subirá a Presidente no caso da Dilma do impeachment ser votada, o Vice-Presidente deixou escapar uma gravação caseira em que ele fazia um discurso como já fosse Presidente. Bom, já que decidiram isto, vou tomar os encargos daqueles vídeos providencialmente que escapam, tipo os vídeos da Pamela Anderson, não é? Aqueles vídeos que, olha, nem sabia que tinha gravado isto. E, portanto, é lamentável o estado do Brasil. Não tenho a menor simpatia, evidentemente, pelo governo Dilma e muito menos pelo assalto ao Estado que o PT fez nos últimos anos, mas este processo foi absolutamente indecoroso. Percebeu as razões que levaram os deputados brasileiros a iniciarem este processo de impeachment, Ricardo Araújo Pereira? Percebi, porque trata-se de fazer aquilo que os políticos fazem normalmente, que é lutar pela tomada do poder. É isso, é disso que estamos a falar. Agora, o Pedro já falou de várias diferenças entre o sistema político brasileiro e o nosso. Mais uma vez aqui se nota que, apesar de falarmos o mesmo idioma, enfim, a língua é bastante diferente lá do cá, porque aquilo que eles chamam lá parlamento, a gente chama selva cá. Eu vi todos aqueles... Sentiste bem pelo chimpanzés que estavam ali a urrar. Não, mas é uma coisa muito bonita. O Parlamento português ganhou uma dignidade que não tinha. Exatamente. Atenção, isto são 500 e tal deputados e nós pensamos, bom, isto é a Câmara Baixa, é a raia miúda, portanto agora vamos passar para as elites no Senado. Um dos 81 senadores é o ex-presidente Collor de Mello. Claro. Que é uma pessoa com uma folha de serviços limpa. Portanto, Collor de Mello, que foi empichado, digamos assim. Vai agora avaliar... É uma das pessoas que vai avaliar... bom, enfim... Não havia... Há alturas em que a gente não sabe se está a assistir a uma sessão parlamentar ou aos Oscars, porque toda a gente está a dedicar à família e a mandar beijinhos para casa, como se tivesse ganho... Há um muito bom que é um senhor que também dedica aos filhos e depois a votação continua e ele volta atrás e pede a palavra outra vez. Esqueci-me de um filho. Eu tinha que acrescentar um filho que se tinha esquecido e ele ia ficar chateado. Valia a pena aquela orquestra que começa a tocar quando as pessoas que recebem os Oscars falam demais, porque aqui também era só dizer sim ou não. Sim. Mas falou-se de outras coisas. Agora, eu tomei nota do senhor que votou pela família quadrangular evangélica, porque eu gosto de famílias, gosto dos evangelhos, gosto de geometria e escapou-me até hoje a essência da família quadrangular evangélica. E a tua mulher não ia nisso? Não, se calhar não. É pouco provável. Não acredito. Que ela alinha em muito pouca coisa. Fica a nota. Mas não falámos aqui enfim, é que uma vez tivemos cá o Gregório do Vivier e ele disse, e com razão, que as pessoas que querem destituir a Dilma estão interessadas em limpar o chão com bosta. Foi a expressão que ele usou. E que tem sido muito replicada. E a questão é esta. Eu acho que isso é verdade, mas por outro lado também toda a gente reconhece que é preciso limpar o chão. Atenção, o chão está sujo, não é? O drama é que o vão limpar com bosta. É esse o problema. E a bosta, digamos, o emblema principal disso, acho eu, foi quando um dos deputados que
que vota pela destituição, o faz em homenagem à memória de um senhor que torturava pessoas durante a ditadura militar. Inclusive é presidente dele. Inclusive é presidente dele, exatamente. Com uma tortura, enfim, indescritível. Mas... Declaração que foi recebida por um outro deputado com uma cuspidela. Desculpa, cuspidela. Foi um dia normal no Parlamento brasileiro. Exatamente, é o que eu digo. Lá é Parlamento, cá a gente diz taberna. Acredita que é desta vez que o Brasil vai livrar-se da corrupção, João Miguel Tavares? Não sei porque tenho as minhas dúvidas. Tu és um otimista. Sou um otimista. Mas eu vou já deixar uma nota. Só que não era a questão é essa, é que é a corrupção, mas ninguém estava a discutir a corrupção. Exato. Não, aliás, porque aparentemente, segundo as contas que foram feitas, 60% daqueles senhores estão indiciados. Deixa-me dizer, há uma que eu gosto muito, que há uma senhora que diz este é também pelo meu marido, que é o prefeito não sei de onde, que é o melhor prefeito do Brasil, e que foi preso umas horas depois também por um caso umas horas do mesmo dia. O timing foi maravilhoso. Não, eu acho, agora, eu só queria, de qualquer forma, nenhum dos nossos queridíssimos painelistas abordou este assunto de uma forma que essa sim também me preocupa um pouco, porque acho pouco democrática. E, portanto, isto é um elogio para o Ricardo Araújo Pereira, porque a esquerda portuguesa muitas vezes tem utilizado a expressão golpe de Estado, que isso é que é uma coisa que me irrita. Ou seja, isto é muito, 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 muito feio. E, portanto, como eu disse há pouco, de repente o Parlamento português, sem fazer nada, ganha uma extraordinária dignidade, porque nós achamos, pega lá, isto afinal nós estamos num outro campeonato. Até o Parlamento da Madeira. Até o Parlamento, nem o Parlamento da Madeira chega ali. É verdade. Agora, isto é feio, mas é democrático. Isto é democrático. E eu acho que, apesar de tudo, é preciso ter algum cuidado acerca disso, não é? Porque, se bem se recordam, nós, quando tivemos a nossa aventura em outubro passado, houve muita gente à direita que começou a sugerir que aquilo que o António Costa estava a fazer e a esquerda também era um golpe de Estado. Eu tive sempre o cuidado de chamar a atenção que convém ter alguma atenção às palavras e não um golpe de Estado. Não é aquilo que António Costa fez, mas também não é aquilo que está a acontecer no Brasil. E muita gente está a utilizar essa expressão com demasiada leveza e muitas vezes até porque nós, tanto antes do 25 de Abril como também logo a seguir ao 25 de Abril, havia muita gente que achava que o povo tinha que ser devidamente iluminado e que tinha uma atitude muito paternalista em relação ao povo, que achava que primeiro ele era analfabeto, tinha que ser educado, depois tinham que lhe mostrar qual é que era o verdadeiro caminho. Isso também é perigoso, quer dizer, isto são os representantes do povo brasileiro. Nós podemos achar que é fuleiro, ter pena, mas foram eleitos para estar ali. Não, mas isso eu concordo com o que tu estás a dizer, mas isso às vezes esquece isso ainda é mais deprimente, porque foram 2/3. Isto foi uma votação por 2/3. Eu também acho que não é, nesse sentido, também não acho que a expressão golpe é abusiva, porque esta votação compete ao Parlamento votar isto, é por 2/3, teve 2/3, vai subir ao Senado, etc. Portanto, é tudo legal. Agora, eles não discutiram sequer o fundamento do impeachment. Não houve deputados a dizer, esta senhora, houve muito poucos, daqueles 342 que votaram a favor, a dizer, esta senhora merece ser afastada porque cometeu estes crimes tais e tais. De que, aliás, há uma acusação feita por advogados e pela Ordem dos Advogados de São Paulo e tudo mais, que tentam argumentar juridicamente, mas os deputados tiveram-se nas tintas para isso. Falaram na como é? Quadratura evangélica, como é que é? Quadrangular. Foi animado. Foi muito animado. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro como é que era? Ministro do Golismo. E vamos agora ver porque é que o João Miguel Tavares vai ser Ministro da OPA. Que confraria é que quer honrar com a sua OPA? Nenhuma confraria, meu caro. Eu não pertenço. A única confraria que eu pertenço verdadeiramente é aquela de qual tu és o grande arquiteto. A OPA é uma peça de vestuário, não é essa OPA que não é essa tutelar. OPA, não é essa OPA. Quer dizer, eu não sei o que é que muitas destas pessoas vestem, se calhar têm OPAs lá em casa, mas não é esta. O ministro da OPAs tem a ver com esta história toda do BPI, que é uma história complicada, mas que ao mesmo tempo muito irónica,
por aquilo que tem acontecido, que é, por um lado, nós temos o governo português a dar mostras de um certo voluntarismo, mais uma vez, não é? E tem a ver, e hoje em dia, quando o governo português mostra voluntarismo, chamam o seu amigo Diogo, não é? O amigo favorito de António Costa, para negociar com estas coisas, mas desta vez parece que o Diogo foi menos eficiente do que aquilo que tinha sido anunciado. E de repente, quando já estava fechado um acordo entre Isabel dos Santos e o CaixaBank, vai saber, e o acordo ruiu surpreendentemente. Estaria ou não? Ela diz que não. Ela diz que não. Ela diz que não estava nada assinado, o BPI diz que sim, que estava assinado. Mas o que é certo é que o governo acaba por ficar um pouco mal na fotografia, embora, fazendo um pouco a defesa de António Costa, o argumento também de Pedro Passos Coelho, da própria Associação Cristas e da direita, de que aquilo é um negócio entre privados, tendo em conta que nós estamos a falar de bancos e tendo em conta que aquilo que assistimos até hoje é que os bancos, os prejuízos dos bancos, infelizmente não é um assunto de privados, não é? Chegamos nós sempre à frente para pagar, portanto aí a intervenção no governo seria minimamente compreensível. Mas a ironia fascinante no meio disto tudo... Acabaste de perder pontos liberais com essa frase. Não, eu concordo contigo, concordo absolutamente com o que disseste. Eu sou um liberal, mas não acho que o Estado deve implodir. É por isso, quer dizer, eu sou um liberal, mas não sou um neoliberal daqueles tipo, quando Pedro Arroja andava a dizer que até os rios deviam ser privatizados. Eu apesar de tudo, não, acho que os rios não devem ser privatizados. Mas para voltar às minhas credenciais liberais, foi muito divertido, de repente, ver o governo de esquerda a ter esta atitude altamente liberal, que foi desblindar os estatutos do BPI. E, portanto, acabar... E abrindo a porta a vários outros, não é? Abrindo a porta também à questão do BCP e, portanto, acabar com aquela impossibilidade, neste caso da CaixaBank, votar com toda a percentagem a que tem direito, aos 44% que tem no banco. Portanto, esta misturada toda é muito engraçada e vamos ver o que é que ainda aí vem pelo Parece lado que há de Angola. um reatar de negociações, disse. Parece que há um reatar de negociações. O Ministro da Economia. E, apesar da ameaça que vem nesta edição do Expresso, de que Angola se estava a preparar para retirar ao BPI os votos que teria para o controle do BFA, apesar dessa ameaça estar no ar, a verdade é que Angola tem sido muito prudente na reação ou na não reação a este tema. E isso mostra também a fragilidade em que Angola também se encontra neste momento. Houve um comunicado a dizer que aquela decisão tinha sido direcionada o diploma BPI, o que é difícil de negar. Não é? Mas parece difícil de negar. O Jornal Angola ainda não se pronunciou sobre o assunto. Não lhe parece estranho que ainda não tenha havido um daqueles... quer estar adjetivos. Ainda não tem adjetivos. Editoriais sulfurosos, Ricardo Araújo Pereira. Se calhar não tem ainda autorização para o fazer. É mesmo isso. O desfecho das negociações. Eu acho que é mesmo isso. Eu assino o Jornal de Angola, recebo sempre e leio com muito gosto. Quando eles chamaram neonazi ao Pedro Mexia, percebi que eram pessoas que... Bem formadas. Sim, que têm os quadrantes ideológicos todos... Muito bem calibrados. Bem calibrados. Bem calibrados, sim. E agora, este assunto, é chato, não é? É chato, é um assunto que... Foi o João Miguel que escolheu. Já me aconteceu... Não é. Eu estou a dizer, eu sei que o assunto é importante. A blindagem, não sei o que, é chato, mas há outra parte que não é nada chata. Eu sei que o assunto é importante, mas eu já adormeci a meio da palavra desblindagem. Acontece-me frequentemente. Não sei o quê, porque os estatutos e agora a desblindagem... Não aguento, eu não percebo isto. Bancos e tenho muita vontade de dizer entendam-se lá vocês. O que interessa... basicamente, mas eu sou... Entendam-se lá vocês é uma afirmação liberal. Eu sei que é porque eu já estou. É cansaço. É cansaço. Digam-me no fim quanto é que é para pagar. É só isso. Eu sei que vou ter, vai acontecer, não é? No fim, olha, era a conta, se faz favor. Aconteça o que acontecer, eu sei. Mas para te acordarem só nessa altura. E acordem-me nessa altura. Na altura de passar cheque, abanam-te. Exatamente, olha, vais ter que arranjar um emprego à noite que é preciso pagar agora ao PPI. E eu, pronto, obrigado. Levanto-me e vou fazer isso. Estamos perante um problema financeiro da banca ou isto já é um problema político, Pedro Mexia? Eu acho que a parte política é que não dá para dormir, porque é bastante divertido o que aconteceu. Só não é divertido por causa disto que o Ricardo disse, que é o facto de no final sobrar para todos
todos, mas, como tem acontecido tantas vezes... Apesar de tudo. Sim, está bem, mas vamos ver. Mas o que aconteceu nos últimos tempos, nos últimos meses, foi duas coisas. Foi uma alerta para a espanholização do sistema bancário português. Ora, a desblindagem dos estatutos, isto é, significa que as pessoas, que os acionistas não estão limitados a 20% no direito de voto, significa que pode haver esta OPA e, portanto, pode haver mais um banco na órbita espanhola. Ponto número 1. Ponto número 2. Cuidado com Angola, não vamos hostilizar Angola. Completamente a hostilização de Angola neste processo. Portanto, tudo aquilo que foi discutido nas últimas semanas ou nos últimos meses sobre a relação entre o sistema bancário português e Espanha e Angola está a ser desdito de repente. O que é que mudou? Não sei se isto se há maquiavelismo ou se vai improvisando à medida que as coisas acontecem. Sei que a Isabel dos Santos tem uma razão quando diz que parece que esta lei foi feita de propósito para ela, que ficou na gaveta. O que mudou foi o BCE. Que não acha graça à presença de Angola no sistema português, no sistema bancário português, que está a recusar a exposição à Angola do banco. Também terá mudado o facto de Angola ter pedido ajuda externa e, portanto, admitido que está em dificuldades? A dívida do Estado angolano ao Banco de Cimento de Angola, tudo aquilo que apareceu nos jornais esta semana, não ajuda. A história da idoneidade, que não concedem a idoneidade. E nós sabemos... Sim, mas essa era a questão estranha do acordo. De repente estavam envolvidas questões, sejam de idoneidade, seja de cotação na Bolsa, que ninguém percebia muito bem que isso tinha a ver com o negócio. E nós agora até pensamos, não, atenção, é que é preciso uma idoneidade muito estrita para ser banqueiro em Portugal. Nós, ao vermos aquilo, o crivo está tão apertado. Não é qualquer um que é... Não, mas essa é a parte boa, que está, de facto, mais apertado. Apertou agora. Mas ao apertar agora, disse tudo o que se disse nos últimos tempos sobre Angola. Agora alguém perguntava, e com razão, como é que o nosso amigo Miguel, afinal, se o homem já tem a idoneidade ou não para ser banqueiro. Miguel Relvas. Miguel Relvas, sim. Mas há meia dúzia de arguídos atuais que já tiveram no passado a idoneidade para ser banqueiros. Já tiveram. Exatamente. O João Miguel Tavares fica então Ministro da OPA. É a altura de vermos agora porque é que o Ricardo Araújo Pereira se quer tornar Ministro da Moral. Da moral, porque... Sente-se com a idoneidade moral para o cargo? Isso não. Não contem comigo para... Eu sou o primeiro a dizer que não contem comigo para a idoneidade moral. Aliás, só não sou mais imoral ainda porque não tenho vagar para isso. Porque vontade não me falta, não é? Sobretudo, enfim, no âmbito da... os 7 pecados, eu não tenho interesse em todos. Tenho muito interesse na preguiça. Na gula também. Na gula tenho algum, bastante também. E tenho muito na luxúria, lá está, mas não tenho a vida para isso. E a luxúria é dos melhores pecados que há. Aliás, já agora deixem-me, porque a gula nota-se no corpo, agora a luxúria não. A luxúria é possível. Não, tu consegues levar uma vida bastante luxuriante e estás impecável. Depende dos desportos. Sim, talvez. Talvez olheiras, vá. Olheiras. Mas mais que isso, apesar de tudo menos proeminente do que uma pança que a gula provoca. Mas qual era o tema? Já sei. O tema é a moral. Um moralista falou na rádio. E não fui eu. Não foi João Miguel Tavares, mas foi um teu amigo, um grande amigo, que é José Sócrates, que falou na Antena 1 e disse ele, e este é um ponto engraçado porque basicamente João Miguel Tavares e José Sócrates são almas gêmeas neste ponto. Porque José Sócrates disse, eu nunca seria, portanto, numa crítica implícita a António Costa, ele disse, eu nunca seria primeiro-ministro se não tivesse ganho as eleições. Percebe-se que para José Sócrates ocupar o lugar de primeiro-ministro sem ganhar as eleições seria usufruir de alguma coisa que não era dele, e nós não vemos Sócrates a fazer isso, não é? Quem é que imagina? Quem é que consegue imaginar? A única hipótese disso acontecer provavelmente era um amigo de Sócrates ganhar as eleições e dizer-lhe, ó Zé, eu agora não posso, ocupa a tua cadeira porque não me dá jeito. Mas ele primeiro iria procurar de que cor é que era a cadeira. De que cor? E ele escolhe tua cor, escolhes tua cor, etc. E agora assim não. E eu fiquei
Basicamente eu trago o tema sobre José Sócrates só para... É como dar corda nas costas do João Miguel e agora a gente recosta-se durante 20 minutos e ficamos todos sossegados a ouvir, a ver o fogo de artifício. Mas antes do João Miguel, ainda vou perguntar ao Pedro Mexia se o Sócrates estará a retribuir a Costa com esta frase que o Ricardo Araújo Pereira citou, se estará a retribuir a Costa aquelas declarações que ele fez em tempos à saída da cadeia de Évora. Sim, que é uma declaração de uma... A forma como António Costa formulou... Parece um bolo de bolacha de ambiguidades. Ele vai defender aquilo que ele acredita ser... Mas no fim da ambiguidade veio o coice. Ou seja, veio o coice, claro. Vai certamente... Sócrates vai certamente lutar pelo que acredita ser a sua verdade. Exatamente. Obrigadinho ao Costa, quer dizer, é uma frase absolutamente terrível, é muito abaixo dos serviços mínimos. E é evidente que Sócrates não vai esquecer essa frase. Eu uma vez tive uma reunião quando estava na Cinemateca com um senhor que me foi fazer queixa de um determinado assunto e começou-me a contar o assunto de que se estava a queixar. E aquilo não batia certo, as coisas que ele dizia, as pessoas algumas já tinham morrido, ele disse assim. Mas ele estava muito zangado com aquele assunto. Eu disse, desculpe, isso foi quando? E ele disse, 72, 73. Há coisas que não se esquecem. E de facto, isto não foi há tantos anos assim. Portanto, o José Sócrates não é uma pessoa de ressentimentos, aqui como o nosso colega de painel, que nunca esquece. O Ricardo também nunca esquece um agravo. E o José Sócrates não se vai esquecer dessa frase. E esta declaração... que não aproveita a ninguém, esta declaração dele sobre que não seria Primeiro-Ministro se não tivesse ganho as eleições, é pura e simplesmente o lado irreprimivelmente vingativo dele. Não tem nenhuma utilidade política. Criticou o governo na questão do BPI de que falámos anteriormente. Criticou o PS por ainda não ter tomado posição em relação ao caso dele. Ao ponto do público, fazendo eco daquela frase do rei de Espanha, Hugo Chávez, para perguntar porque não te cala, porque é que o José Sócrates não se cala, porque não te calas, José Sócrates, mas é impossível calar-se. Mas calar-se numa das coisas e outras é apenas não falar mais, não é? Com Sócrates mas a criticar Costa... Ele não vai falar daquilo que tu queres que ele fale. Exato. Essa é que é a questão. Mas dá entrevistas. Mas podemos falar nisso. Com Sócrates a criticar Costa, de que lado é que o João Miguel Tavares se coloca? Agora é que é, senhor telespectador, vai buscar as pipocas. Vai ter de dar razão a um ou ao outro. Exatamente. Nada disso. Não, porque, na verdade, as opiniões de José Sócrates já me deixaram de me interessar há imenso tempo. Quer lá saber das opiniões de José Sócrates? Quer lá saber o que é que o José Sócrates acha do António Costa? Do António Costa, da política internacional, dos seus cãezinhos e do seu canário, do periquito. As opiniões do José Sócrates não me interessam nada. A mim o que hoje em dia me interessa é os atos de José Sócrates, as coisas que ele fez e as justificações que ele pode dar àquilo que ele fez. O que eu acho às vezes um bocadinho patético é que nesta altura do campeonato nós andarmos a discutir as opiniões políticas de José Sócrates. Que ele lá saber das opiniões políticas de José Sócrates. Acho bonito ele, se fosse Primeiro-Ministro, se ele tivesse perdido as eleições não teria aceitado ser Primeiro-Ministro, mas eu estou-me bem nas tintas. Aliás, eu ouvi até, acabei por ouvir que ele é uma espécie de senador do Linhó, não é? É uma espécie... É o senador do Linhó. Aquilo é muito ridículo. E o meu médico já me aconselhou a deixar de ver as entrevistas, pelo menos em direto, as entrevistas de José Sócrates. Como é que chama aquilo faz muito mal. Aquilo faz muito mal, porque eu começo, e já me aconteceu aqui na própria TVI, e também estava a acontecer na Antena 1 com a Maria Flor Pedroso, porque aquilo eu começo a ter palpitações e a agarrar os cabelos a dizer, mas faz-lhe as perguntas sobre o amigo, pá, onde é que estão as perguntas certas? E o livro que ele supostamente andou a dar dinheiro para comprar, quem é que lhe pergunta sobre o raio do livro? Ninguém lhe pergunta sobre nada disso. Isso parece o meu tio a ver boxe. Não só me faz ao coração. Parece o meu tio a ver boxe. Dá-lhe agora, dá-lhe! Isso não só me faz mal ao coração, como faz mal à minha alma de jornalista. E eu acho que era importante para os meios de comunicação social que vão entrevistar José Sócrates. Isto não é só em Portugal. O El País, versão brasileira, também fez uma entrevista que me pareceu surreal. Pelo menos façam um favor aos seus leitores, aos seus ouvintes, que é dizerem o que é que acordaram perguntar e não perguntar.
porque senão são os jornalistas que fazem má figura. É muito estranho ver ainda por cima, uma ótima jornalista como é a Maria Filipe Douço, mas é muito estranho ouvir uma entrevista daquelas em que tudo o que as pessoas querem saber não lhe foi perguntado. Claramente não lhe foi perguntado porque foi combinado antes da entrevista quais eram os limites das perguntas. Mas, pelo menos, esses limites das perguntas começa a ser muito importante que as pessoas sejam informadas, porque aquilo é surreal. Nós estamos a ouvir uma pergunta sobre José Sócrates, ele a falar de política internacional. Para mim, podem contratá-lo para comentador de futebol e discutir o próximo Porto Sporting. É uma ideia, que é que deixo? O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro da Moral. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana e fazemos aqui um brevíssimo intervalo, são poucos segundos. Até já. Mas muito bom. Já cá estamos outra vez, foram poucos segundos. Agora vamos analisar porque é que o João Miguel Tavares se confessa aberto. Anda a sonhar com novas experiências, João Miguel Tavares? Eu sonho sempre com novas experiências. Sou como o Pedro e como o Ricardo. Fala por ti. Não, tu não sonhas com novas experiências. Temos todos falta de disponibilidade, mas temos muito desejo. Mas estou a ver aí umas olheiras. Umas olheiras. Não, mas eu não sou eu que estou aberto. Hein? Quem está aberto é Eduardo Cabrita. E atenção, foi ele que disse. Foi ele próprio que disse. Atenção, eu posso citar. Ele disse... Quer voltar à proposta do Bloco de Esquerda de acabar com o sexismo no cartão de cidadão. Os grandes temas nacionais não devemos cansar-nos de os abordar. E a verdade é que houve novos desenvolvimentos. E questionado acerca deste tema, Eduardo Cabrita disse que estes temas tratamos com seriedade e tratamos com rigor. Que é logo uma impossibilidade, diria eu, tendo em conta o tema, mas ele disse que tratavam com seriedade e com rigor e, portanto, estamos abertos. Ele disse que estava aberto a refletir sobre a evolução da sociedade neste tema. E é muito engraçado isso, porque, evidentemente, eu não gosto de acreditar que Eduardo Cabrita esteja aberto neste campo em particular. O que se passa é que hoje em dia o PS não pode ofender ninguém. O cartão de cidadão pode ser uma moeda de troca política na geringonça? Eu acho que não, porque aquilo é tudo tão parvo e tão palerma que não tem maneira. O que é que parece mal? É como o PS. Imagina o PS e o Bloco, é como nós irmos jantar com uma namorada a quem queremos agradar. Ela pode estar a dizer as maiores barbaridades, mas naquele jantar fica mal dizer: olha, minha senhora, você é muito estúpida. E é isso. E é isso que se passa. Não pode dizer isto é realmente muito, muito estúpido, mas o Eduardo Cabrita tinha que fingir, não, realmente e tal. E esse foi o exemplo não sexista que tu escolheste dar para um debate sobre o sexismo. Não, mas é só porque eu estou no papel do homem, mas posso perfeitamente estar no papel de mulher. E eu no papel de mulher dizer isola isto, realmente, por favor, para a próxima promo. Eu no papel de mulher dizer ele é tão estúpido. E não, mas não dizer isso. Agora, qual é a vantagem? A vantagem é que há uma amiga, neste caso, o PCP, que pode dizer, porque se o Eduardo Cabrita está aberto, o PCP está completamente fechado. E essa foi a parte muito bonita desta semana, porque há muito tempo que eu não concordava tanto com uma frase saída da boca de um deputado do PCP que disse acerca deste tema: isto não é uma questão de género, é uma questão de gramática. Bravo! Foi deputado Jorge Machado, é que é o nome. Significado político é que vê neste despique entre Bloco e PCP, Ricardo Araújo Pereira? Vejo o PCP quer dizer aproveitar, mas não quer dizer que é um aproveitamento. Estou a dizer que está a aproveitar a oportunidade para se colocar numa posição ligeiramente diferente. Posição essa que me parece... Tu metes um tom sério cada vez que começas a falar disto. Porque eu acho que... E depois dizes coisas engraçadas. Não. Mas o facto isso é de tu colocares um tom sério... Não é esse tom sério. É um tom sério de quem acha que isto é um assunto relevante. Que pode ter alguma espécie de relevo. Desculpa, o Ricardo, a semana passada... Foi maravilhoso. Arrasou. Foi o que eu disse na semana passada. Mas houve um introito. Eu até acho. De seriedade. Porque foi o que eu disse. Cartão do cidadão passa a chamar-se cidadania. Tudo bem, é simples, não custa dinheiro, ao contrário Custa. Não, houve gente que começou aos gritos que custava dinheiro, é só quando vais renovar. Não interessa, é preciso pagar o designer.
ao designer. Para mudar cidadão para cidadania. Para cidadania. Escolher a fonte. Mudar os cartazes. Afinal, são 30 milhões de euros. Se tem que mudar a fonte, retiro o que disse. Mas, e portanto, eu nada apoio o cartão de cidadania, já disse isso. Não? Mas o cartão é masculino. Documento central, não interessa, isso não interessa. Documento central e tal. Agora, aquilo que me afasta dos autores da proposta é o facto de eles serem literais. Que é basicamente o facto de, aparentemente, para eles as palavras só terem um significado. E é nesse sentido que o deputado do PCP tem razão. Isto é uma questão de gramática. E mais, há outras coisas, que é o facto de eles, aparentemente, não distinguirem palavras de ações, e por isso leva a que é uma coisa que está muito na moda, se acha que as pessoas precisam de ser protegidas das palavras umas das outras, e também o facto de eles acharem, aparentemente, que há uma relação direta entre as palavras e o ambiente social. E, portanto, reparem, nós hoje, e isso não é verdade, porque nós hoje temos cartão de cidadão e as mulheres têm determinados direitos. Em 1940 havia bilhete de identidade e as mulheres tinham determinados direitos. E, portanto, claramente, não é o cartão de cidadão, não é o facto do cartão ser de cidadão ou ser bilhete de identidade que confere mais ou menos direitos às mulheres. E há um terceiro, há um ponto ainda além deste, que tem a ver com uma questão da qual temos falado aqui quase semanalmente, que é o facto de... muito bem, vamos então... Se achamos isso, ou seja, se achamos que é fundamental que o cartão de cidadão seja cartão de cidadania, porque o facto de ser cartão de cidadão vincula de algum modo, ou inculca de algum modo na sociedade uma visão sexista das coisas... Então vamos fazer isso em relação ao cartão de cidadão, mas se calhar é bom fazer outras coisas centrais da nossa vida e da nossa cultura. Por exemplo, se calhar, reparem, o que eu vou dizer é ridículo, mas não é muito longe do que se tem tentado noutras latitudes. Se calhar, para a sociedade ficar mais inclusiva, não podemos estudar na escola um livro, ou melhor, podemos estudá-lo desde que ele diga as armas e os barões e baronesas assinalados e assinaladas. Há correções desse tipo. Há quadros que estão a ser... Atenção, isto é muito menos ridículo do que o Ricardo está a sugerir. Foi o que eu disse. Do que parece. Há quadros da história da pintura que estão a ser redesignados. Exatamente. Para configurarem uma determinada linguagem que seja mais aceitável, deste ponto de vista. E isso, mais uma vez, é ridículo. E em relação a este despique político entre o PCP e o Bloco, parece-lhe que existe? Estão a posicionar-se o que eu acho é que... com opiniões diferentes nesta matéria, sim, também por causa de uma tensão, claro, que há... Sim, por causa de uma tensão, porque a sensação que nós temos é que estava 4-0 para o Bloco, não é? O Bloco tem estado muito mais ativo, mais dinâmico, mais não sei o quê, viabiliza aqui, coisa. E agora está 4-1. O PC apareceu e disse: ei, nós temos aqui algum bom senso, aqui nesta matéria um bocado lunática, não é? E por isso, tento de honra concretizado. Vamos ver se fazem a remontada no marcador. Vê alguma relação, Pedro Mexia, entre este assunto e a linguagem do livro do George Orwell, 1984, aquele Newspeak, acho que a tradução em português era nova língua? Sim, eu também não quero dar demasiada importância a este caso. Eu lembro-me de há uns anos... Não estás aberto a ele? Não estou aberto a ele. Lembro-me de há uns anos conversar com uma pessoa que conhecia bem o Bloco, a dizer: bem, vocês estão muito a entrar nos combates, nas causas ditas fraturantes, mas elas são 5 ou 6, portanto é o aborto, é a eutanásia, o casamento gay, a discriminação das drogas, depois não têm mais. Ele disse: temos milhares, temos milhares, a quantidade de causas que podemos abrir não tem fim. E de facto aparecem destas quantas pessoas ao todo se sentiram ofendidas por o bilhete de identidade ter uma designação masculina. Quer dizer, são milhares, de facto. São os substantivos, os adjetivos, os verbos. E, portanto, de facto, é uma abertura. Claro que se for a esse ponto, como diz o Ricardo, se for a esse ponto politizar e policiar todas as nossas práticas culturais, linguísticas, etc., então verá
centenas de propostas para legislar tudo o que fazemos e que tem um historial que pode ser questionável, etc. Eu não vejo isso. O PC tomou uma posição conservadora, como o PC é muitas coisas, foi um dos partidos mais... É um partido que é conservador numa matéria em que é bom ser conservador, que é a língua portuguesa, é um dos partidos onde houve sempre mais vozes anti-acordo ortográfico. Honra seja ao PC essa posição, ou a vários deputados do PC, e aparentemente acabou com esta ideia, mas eu estou curioso para ver qual é a picuinhice seguinte que vai abrir uma polémica na qual ninguém tinha pensado. Porque, quer dizer, o aborto é um assunto importantíssimo na sociedade, Exato. A eutanásia é um assunto relevante, as drogas são um assunto relevante. A maneira como se chama o documento de identificação, francamente, vamos abrir essa questão. Mas é aquilo que tu tinhas dito, já esgotaram as importantes, mas eles estão tão habituados e gostam tanto que continuam a fraturar, que agora estão cada vez a partir bocadinhos mais pequeninos. Mas a questão é que não esgotaram as importantes. Porque Sim. eu conheço mulheres, uma delas mora lá em casa, aliás, a quem perguntaram, e portanto isto ocorreu no século XXI, ao fim da segunda gravidez, no espaço de poucos anos, foi engano, peço desculpa, ao fim foi 2 gravidezes separadas com, sei lá, 1 ano e meio, foi engano, já disse, não é? E perguntaram-lhe, agora se calhar acalmavas-te um bocadinho com isso das gravidezes, porque está a ser desagradável aqui no trabalho. E portanto, enquanto isso acontece... Se calhar isso tem prioridade relativamente... Eu prefiro que as mulheres tenham no bolso um cartão que diz cartão de cidadão, mas que não lhes façam este tipo de observações no emprego, do que estarem todas contentes com um cartão que diz cartão de cidadania e no emprego dizerem... calma aí com as gravidezes, porque estás a aleijar a empresa. A produtividade. Mas isso não era antes porque imaginavam que os filhos eram teus e... Talvez seja isso. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara aberto, quanto ao Ricardo Araújo Pereira sente-se simbólico e sente-se preparado para atos de grande simbolismo, Ricardo Araújo Pereira? Não, eu basicamente não sou grandiloquente nas palavras nem nos atos. Sou bastante... Mais nas omissões? Exato, se calhar até nas omissões. Bom, mas o que aconteceu... Esta semana houve um ato simbólico. Exato. Com o Papa, que chamou a atenção. Sim, o Papa fez aquilo que... Eu, por acaso, não tenho acompanhado o que é que se diz nas caixas de comentários de jornais, mas eu vi pessoas que não usavam aquela batina a fazerem o mesmo, ou seja, a irem... a pugnarem pela integração e pela... Enfim, por facilitar o acesso dos refugiados à Europa e tinham sido insultadas de uma forma bastante agreste. O Papa foi à Turquia... Se o Papa recebeu os mesmos... Foi à Grécia, aliás. Exato. Foi à Grécia e levou 12 refugiados sírios para o Vaticano. 12 sírios. Eu também fui à Grécia, também trouxe umas lembranças, mas nada deste tipo. Ele trouxe 12 refugiados, acho que são 3 famílias, não é? Foram 3 famílias. E não eram sírios pascais? Não eram. Enfim, acho que uns nem sírios são, portanto, e não eram afegãos pascais, eram. E, portanto, ele trouxe gente e é curioso porque isso acaba por ser uma espécie de... eu acho que é afrontoso para a União Europeia, para os governos europeus, sendo, apesar de tudo... Não é uma afronta bruta, digamos, mas é uma afronta, não há dúvida nenhuma. E eu gosto que o Papa se posicione dessa maneira. Tenho admiração por isso. E também diverte-me ver algumas pessoas, algumas até católicas, que quando percebem que o Papa procede desta maneira, dizem: bom, quer dizer, nada disto é novo, não é? Vamos avançar. Ou eu conheço gente da Igreja, por exemplo, que tem as mesmas posições que o Papa, que não é convidada a falar em... Mas isso significa que estás a apoiar o gesto do Papa. Estou a apoiar o gesto do Papa, tu não? Não, isso claro, às vezes é escuro. Não, é claro que eu apoio. Mas a tua área ideológica muitas vezes irrita-se quanto àquilo que se chama caridadezinha. Certo, mas isto para mim é diferente da caridadezinha. Caridadezinha é uma coisa. E eu conheço a canção do Zé Barata Moura, que diz, e cito: vamos brincar à caridadezinha, acho que é isto: festa, canasta e boa comidinha. Aqui não houve festa nem canasta,
nem boa comidinha. O Papa fez um gesto que é efetivo e tem um lado simbólico, sim. Tem um lado simbólico, mas simbólico não significa que não produza efeito nenhum, antes pelo contrário. Isto foi um gesto de marketing ou um gesto que se pode considerar político, Pedro Mexia? Foi um gesto de marketing no sentido daquele grande marqueteiro que era Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo, de repente, curava pessoas, irava-se com prostitutas e com pecadores e não sei quem mais. Era só marketing. Ou seja, o que o Papa está a fazer é absolutamente... Atenção que eu tinha um tio que também se dava com prostitutas. e ninguém... Disse que era evangélico. Não há evangelhos sobre ele. Ninguém o considerava dessa maneira. Mas, há filhos e enteados nisto. Mas é verdade o que o Ricardo estava aqui a dizer. Não há novidade nenhuma, de facto. A Igreja sempre teve uma posição sobre os refugiados, sobre os migrantes. Por exemplo, em relação aos ciganos, tem sido sempre a Igreja uma das entidades que mais tem zelado pela não estigmatização dos ciganos na Europa e tem os vários episcopados têm tomado posição sempre que isso vem à bala. E, portanto, o que o Papa fez foi um gesto que é simbólico, mas um gesto tomado pelo Papa é sempre mais do que simbólico. Tem um certo efeito de alertar as pessoas. Há um certo lado de desobediência que é interessante, não é? De furar uma espécie de consenso. Não é bem um consenso europeu, não é? Porque a própria Merkel tem uma opinião um bocadinho diferente do consenso europeu sobre os refugiados. Mas acho que não é novo. Acho que, quer dizer, a ideia de que a mensagem evangélica é proteger os fracos, os oprimidos, as pessoas que estão em sofrimento, é o que diz a minha edição da Bíblia. Não sei se há outra. A minha edição da Bíblia diz isso. Portanto, o Papa está a fazer o que vem na Bíblia, parece-me bem. O que é que imagina agora os sírios a fazer no Vaticano, João Miguel Tavares? Exato. Isso prende-se a imensos trocadilhos parvos na língua portuguesa, não é? Até porque é um signo em todas as igrejas. Mas com C, não com S. Espero que sejam felizes. Eu, de qualquer forma, deixa-me voltar a celebrar. A renovação da população lá faz-se com mais dificuldade. Faz-se com mais dificuldade, exatamente. Bem, isso não sei. Sabes as histórias que se contam. Mas deixa-me celebrar esta posição do Ricardo, porque é evidentemente que 12 sírios, além há uma óbvia dimensão simbólica por causa dos 12 apóstolos e tudo isso, mas quer dizer, se o Ricardo quisesse estar com má vontade, dizia, mas porquê só 12? Porque não 120? Porque não, em rigor, 12 mil? Se o Papa não queria dar argumentos aos anti-imigrantes, deviam ser só 11 sírios, porque se sabe que o 12º apóstolo não era de confiança. Eu só devia ter trazido 11 sírios, o 12º não vinha. Agora, para mim isso é sempre fundamental, mesmo quando, sei lá, as jonês desta vida são criticadas por tudo isto e por aquilo. Quando dizem coisas inadmissíveis, são criticadas. Quando dizem coisas inadmissíveis. É normal, acontece. Mas não é por isso, é porque depois vem. Aliás, ainda há pouco tempo, Catarina Martins. Exatamente, a hostilidade ao voluntariado, etc. Exatamente, certo, aquelas declarações inacreditáveis sobre o voluntariado. Eu não sei se era isso que ela queria dizer, atenção. Mas parece que era isso que ela queria dizer. Eu não vi as declarações em direto, mas do que eu li. Não sei se é isso, não sei se trabalho voluntário, se é isso que ela quer designar com trabalho voluntário, não é? Se é aquilo que as pessoas fazem no Banco Alimentar contra a fome. Não sei. Mas ela, se calhar, pode mandar-nos um mail ou assim, as coisas. Mas eu também, ela tem acesso a microfones e não vi aquilo ser desmentido ou clarificado. Mas existe não era muito no contexto do amigo do Primeiro-Ministro que... Não era nesse contexto. Não era nesse contexto. Agora, muitas vezes existe este discurso que a caridade, a única coisa que faz é uma perpetuação das injustiças e uma espécie de alívio da consciência burguesa. Agora, para quem precisa, quer lá saber que esteja a aliviar a consciência ou não. Os que precisam estão a usufruir daquilo. E isso, para mim, sempre foi o mais importante. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se confessa então simbólico por esta semana. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara sino. Está com vontade de dar ao badalo, Pedro Mexia. Tu tens uma quantidade de referências penianas ao longo destes anos de programa. Badalo? Pois. É património da humanidade. Convencido. Isso é o chocalho. Chocalho que lá dentro tem um badalo. Isso é verdade. Não, convencido, porque tu só usas a expressão badalo se for... Nós começámos a falar... Para onde ele levou logo a conversa? Começámos a falar do desprestigiado Parlamento e da desprestigiada democracia brasileira com o que se passou. Mas
o cenário que se avizinha agora que as primárias norte-americanas estão avançadas não é menos abracadabrante, porque, ao que parece certo que Trump vai ganhar as primárias, ou melhor, vai ficar em primeiro lugar nas primárias republicanas, mas parece certo também que não tem votos suficientes, não tem delegados suficientes para chegar à convenção vencedora, e portanto vai ser um processo que é mais confuso de explicar que a desblindagem, e eu não vou explicar. Os nossos ouvintes e espectadores vão estar confusos porque isto vem do sino. Pois é. Não, em princípio os espectadores já percebem que sempre que há, enfim, brincadeiras e tal à volta do pénis do Pedro, é a política internacional que estamos a tratar. Em princípio, se são espectadores do programa, já sabem. Eu até digo, olha querida, o Vaz Marques começou a falar da pila do Pedro, em princípio vem aí política internacional. Deixa ouvir. Isso é prestigiante. Bom, não, os sinos são aquilo que eles é a designação dos supporters in name only, ou seja, os apoiantes apenas de nome, que é o que se chama a alguns delegados que o Trump elegeu e que podem não votar nele. Ou seja, eles vão chegar à convenção em Cleveland e todos vão votar. E provavelmente, se forem como eles estão distribuídos até agora, ninguém tem a maioria necessária. E a partir da primeira votação, vai havendo votações sucessivas, e a partir da segunda votação os deputados são livres. Portanto, o Trump, se não ganhar a primeira votação, perde, ou pode perder na segunda. E, portanto, a convenção republicana pode ser um circo. Tanto mais que nós andámos estes meses todos a assistir àquela infindável sequência de primárias, daquelas assembleias, das votações, etc. E agora pode acontecer, está nas regras, aliás, e o Trump já está furioso com isso, pode acontecer que um candidato que não se sujeitou às primárias, que não esteve neste processo, está nas regras do Partido Republicano, pode chegar a Cleveland daqui a uns meses... Pode ler alguém fazer a rodagem do carro. Fazer a rodagem do Citroën. Quer dizer assim, olha, parece que vocês não... o Cavaco está desocupado. Parece que vocês não se entendem. E aqui estou eu. E fala-se no Romney outra vez, fala-se no Paul Ryan, e, portanto, o sistema americano também vai permitir grandes momentos de confusão, mas toda a confusão e todo o carnaval é melhor do que eleger Trump. Portanto, espero que usem todos os estratagemas possíveis e necessários e achincalhantes para aquela pessoa não ser sequer candidata a presidente. Evitar a nomeação de Trump para, por exemplo, ser Ted Cruz o candidato dos republicanos, parece-lhe um bom negócio, João Miguel Tavares? Eu, neste momento, com os candidatos que ali estão, parece que não há bom negócio possível no atual Partido Republicano. Quer dizer, se nós olhássemos para aquilo que são as convicções de Trump, ele certamente se calhar está mais próximo de minhas do que Ted Cruz. Só que é chanfrado. É maluco. É chanfrado. É um pequeno problema. O que nós temos dá respostas brincadas sobre a bomba atómica. Então e a bomba atómica? A bomba atómica, se tiver que ser... O outro não parece maluco, mas é um fundamentalista absurdo. É Tea Party radical. É radical dentro do Tea Party. Extraordinário. Estas primárias estão a parecer-lhe boas do ponto de vista do espetáculo, Ricardo Araújo Pereira? Sim, estão e eu dou por mim até. Eu até, às vezes, sobressalto-me, porque dou por mim a torcer para que o Trump ganhe, mas tudo que ganhe as primárias e seja Presidente dos Estados Unidos, porque eu estou com aquela sensação de poço da morte, não é? De estar ali e está um cheirinho a gasolina no ar e não se sabe se a roda sai e limpa-nos a cabeça ou se, pelo contrário, está o senhor a dizer: cuidado, Fernando, o teu pai faleceu a executar esse número. E não sei porquê, e há uma... Eles não posso também dizer isso? Diziam qualquer coisa parecida e há aquela sensação de fim dos tempos, não é? De apocalipse, que e até a comida sabe melhor. É triste, é triste dizer isto, mas o Trump está a 2 passos da Casa Branca e de repente a gente diz: vamos aproveitar a vida porque isto não vai durar muito. Fazer melhor amor, é? Exato. Vamos fazer melhor amor. Tudo, e começa a olhar para as árvores e eu não sei o nome das árvores, é curioso. Vou aprender como é que se chama esta flor aqui, pá. Estou a apreciar mais o mundo só por causa dessa sensação de fim. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta fífias. Fífias, porque esta notícia já tem alguns dias, mas foi inaugurada em Alfragide a Praça Hugo Chávez.
Devia-se só dizer isto, porque não merecia mais comentários, mas a explicação foi que, como é conhecido na Venezuela, houve aquele movimento das orquestras infantis e juvenis e que teve sequência em vários países, entre os quais Portugal, e queriam homenagear esse. Só que há aquele conhecido maestro venezuelano, o Gustavo Dudamel. Não, é verdade. Eu sei. Pensei que ias dizer aquele conhecido maestro venezuelano, o Hugo Chávez. Não, o Gustavo Dudamel. Podiam dar o nome a ele, mas foram dar ao Hugo Chávez, abrindo caminho para agora todos os caudilhos, todas as pessoas que desprestigiaram a América Latina haver uma Rua Fidel Castro, uma Avenida Collor de Melo e uma rotunda Fujimori. Quer dizer, não deem esses nomes às praças e às ruas de Portugal, mas a pessoas que fiquem bem. Deem ao maestro que fez uma obra meritória, deixem lá o Hugo Chávez. Fica a sugestão. O João Miguel Tavares decreta a avença mensal. A avença mensal, são fabulosas notícias. Nós já sabemos que existia o BES e que o BES tinha um saco azul, mas parece que agora dentro do saco azul há uma lista negra. Ainda não se sabe quem é que lá está. Sim, mas infelizmente não se sabe. Eu tenho de ler essa lista, porque parece que são avanças mensais. Portanto, políticos, assalariados do BES que recebiam mensalmente alguma coisa. São mesadas. Políticos, autarcas, jornalistas. Meu Deus, eu quero tanto ver aquilo. É isso, é para publiquem, por amor de Deus, que eu mal me consigo conter. O Ricardo Araújo Pereira decreta ofensa. Ofensa, sim, por causa de um caso que é o seguinte. A mãe de um rapaz que morreu numa praxe muito gira. Foi ordenada uma autópsia ao rapaz e a autópsia determinou que o rapaz foi morto nessa encantadora praxe. O tribunal confirmou que o rapaz tinha sido morto. Por falta de provas, não prosseguiu a investigação. Portanto, os assassinos estão... O tribunal determinou que o rapaz foi assassinado, mas os assassinos estão à solta. A mãe chamou assassinos às pessoas que estavam com o rapaz naquela noite. Vai ser processada por difamação e arrisca pagar uma indemnização. E assim dá gosto, não é? Ver aos assassinos. Exatamente. Alegados assassinos. Há uma série de pessoas, sim. Mas dá gosto de ver que é a mãe... Portanto, é uma mãe que perdeu um filho que arrisca uma punição. Alguma coisa parece que não está bem, não é? Neste caso. Vamos aprender o nome das plantas, das árvores, das flores. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.